Estamos no capítulo 2 de Neemias. Já vimos como ele, depois de esperar 4 meses e estar em oração durante aquele período, buscando a direção de Deus, chegou o momento em que ele estava na presença do rei. O rei perguntou por que ele estava triste e ele teve aquela oportunidade de colocar o pedido, e era isso que ele tinha colocado na oração dele. No final da oração, depois de se arrepender, confessar, arrepender-se em favor do povo e de buscar a favor de Deus para reverter essa vergonha e chegar a mais essa nova fase de restauração, ele pediu a Deus, né, na oração, para que realmente ele pudesse ser atendido pelo rei, porque ele precisava do rei não somente para ajuda, né, para apoio, mas principalmente porque ele tinha um cargo e ele não podia sair sem a permissão do rei. Então Deus deu a ele favor. Ele foi tudo que ele pediu. Ele, assim, na verdade, o rei que ficou perguntando, né, por que ele estava triste, o que ele queria. E então a iniciativa, bastante iniciativa, veio do rei. Foi uma resposta de oração. Então essa primeira parte, essa primeira etapa, para ele ser liberado para poder fazer a reconstrução dos muros, a primeira parte, podemos pensar que era mais importante, eu creio que sim, foi assim, a confirmação de Deus para ele, porque teve, assim, até coloquei aqui assim, os vários passos necessários para que ele pudesse cumprir a missão. Primeiro ele tinha que saber qual era a missão dele, o chamado dele. Surgiu nesse caso, porque cada experiência, cada situação é diferente, né? Deus age de formas diferentes com cada pessoa, cada época, cada tipo de missão, mas tem coisas em comum. Tudo tem que começar com o chamado. Se não é obra humana, se não é da minha cabeça, se não é eu inventando alguma coisa, um projeto meu, eu posso ter projetos maravilhosos para fazer, que eu acho que vão abençoar, que vão contribuir para o reino de Deus, mas se vem da minha cabeça, não vai prosperar, não vai ser uma obra de Deus. Então, uma verdadeira obra de Deus, uma verdadeira obra de restauração, tem que partir de um chamado. E nesse caso, não foi uma voz de Deus falando, Neemias, eu quero que você faça isso, mas ele sentiu aquele chamado quando ele recebeu a notícia do irmão dele, da situação como estava lá em Jerusalém, que era uma situação, era uma condição já de muito tempo, mas aquela notícia veio, examinamos, né, exploramos a possibilidade que alguma coisa pudesse ter acontecido mais perto daquela época, aquela ordem do rei de parar de fazer a reconstrução, mas a condição de vergonha, a condição de não ter muros, a condição de ter uma cidade sem nenhum tipo assim, de defesa, nenhum tipo de identidade, de dignidade, isso já existia há mais de um século. Então, mas foi algo que chamou atenção, e isso com certeza foi algo de Deus. O Espírito de Deus tocou no coração de Neemias e ele sentiu esse chamado. Então começou com o chamado, ele esperou em oração e esperou o momento certo, e nós estamos então no terceiro passo preparatório aqui, que foi da nossa última aula, sobre como ele pôde apresentar o seu pedido ao rei e como o rei foi favorável a ele. Então, assim como Esdras sentiu a boa mão de Deus sobre a vida dele, Neemias então viu que a boa mão de Deus estava sobre essa missão que ele sentiu que veio de Deus e que Deus realmente confirmou. Então, estamos nesse ponto.
no capítulo 2 de Neemias, e vamos ver o que mais precisa acontecer para começar a obra. No livro de Neemias, a construção, a reconstrução dos muros, restauração dos muros, vai começar no capítulo 3 de Neemias. Então, os capítulos 1 e 2 que nós estamos estudando são os capítulos que têm todos esses passos de preparação e que são muito importantes. Então, antes que o capítulo 3 possa trazer a história de como os muros realmente começaram a ser construídos, restaurados, nós precisamos realmente desses passos de preparação. Então, oremos para que o Senhor nos ajude a entender, né? Temos os fatos registrados aqui, mas nós sempre dependemos do Espírito Santo para nos revelar, para aplicar para nosso tempo, para entender o que estava realmente acontecendo, às vezes até ver algumas coisas nas entrelinhas para entender o sentimento de Deus, o coração de Deus em tudo isso. Senhor, nós também precisamos de muita restauração, muita coisa que o Senhor já deu ao teu povo e que foi perdido, e talvez outras coisas que nunca foram feitos, mas que o Senhor nos deu condições de ter na sua morte, na sua ressurreição. Então nós estamos também numa geração, numa época em que muita coisa precisa acontecer. Nosso desejo, acima de tudo, é que haja condições para que o Senhor volte. É claro que na tua volta, no estabelecimento do teu reino, é que a grande restauração vai acontecer. Restauração da criação, restauração da humanidade, restauração do teu reino, da tua vontade, muita coisa para ser restaurada, mas nós também estamos numa época em que algumas coisas precisam acontecer para que o Senhor possa voltar. E esse sempre é o nosso desejo, nosso anseio, quando nós olhamos para a Tua Palavra, quando nós pedimos revelação, para que nós possamos saber e cooperar e entrar naquilo que o Senhor tem providenciado. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos no capítulo 2 de Neemias, e assim no versículo 8, que termina essa conversa com o rei, né? Ele termina o versículo 8 falando assim: graças a bondosa mão de Deus, ou as graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu meus pedidos, né? Ele sabia o que pedir, ele tinha clareza do que ele precisava, do que precisava acontecer. Ele foi objetivo com o rei, ele apresentou exatamente o que ele pediu. O rei queria também um prazo, ele deu um prazo para o rei, assim, tudo ele soube colocar para o rei o que ele precisava e de uma forma que o rei pudesse entender, e o rei, de acordo com a bênção de Deus, né, por causa da misericórdia de Deus sobre a vida dele, o rei concedeu. Então, estamos nesse ponto, e aqui Neemias não descreve a viagem, que lembramos do livro de Esdras, né, que eles levavam bastante tempo. Provavelmente Neemias levou menos tempo do que das outras vezes, porque nem temos aqui um número de quantas pessoas, assim, qual foi o tamanho do grupo que acompanhou Neemias, mas não era muito grande. De todos os retornos registrados, né, do cativeiro, esse de Neemias foi assim o menor grupo, né, o grupo que acompanhou Esdras não foi muito grande, mas era um grupo bem menor do que o primeiro que voltou com Zorobabel. Agora, Neemias, ele está voltando aqui com uma missão, e inclusive com
dando um prazo e para ele voltar a cumprir o cargo dele como copeiro do rei. Ele não está indo de uma forma permanente. Como eu falei na última aula, ele ficou 12 anos. Eu acho que não foi esse prazo que ele estipulou para o rei quando o rei pediu. Qual prazo que você precisa? Mas ele ficou 12 anos, depois voltou para a Pérsia, depois retornou mais uma vez. Então, nós não sabemos exatamente como tudo isso aconteceu, mas Neemias, assim, o retorno de Neemias não é exatamente um grande grupo. Pode ter ido algumas pessoas com ele que foram para ficar em Israel, mas o foco da missão de Neemias não foi de levar mais um grande grupo para voltar para Israel, para sair do exílio e chegar e estabelecer sua morada em Israel. Não é esse foco. Neemias tem uma missão, e é uma missão não de ficar permanente lá na Judéia, em Israel, mas de fazer essa obra de reconstrução. Mas depois ele se envolveu em outras coisas, ele foi governador, ele se envolveu em várias outras coisas além da reconstrução dos muros. Mas quando esse retorno que ele está descrevendo aqui no capítulo 2, a ideia era que ele estava indo com uma missão para restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Então, aqui não descreve a viagem, mas fala o que não aconteceu com Esdras. Veja como Deus tem um plano diferente, uma situação diferente para cada pessoa. Não é igual. E foi só 12, 13 anos depois de Esdras, então foi na mesma época, porém Esdras não quis pedir uma escolta, uma proteção de soldados para proteger no caminho. Agora, no caso de Neemias, sim, ele falou que ele chegou, né, aos governadores além do Eufrates, entregou-lhes as cartas do rei, isso está no versículo 9, e o rei também tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então, provavelmente não eram judeus, não era do povo de Israel, mas era um grupo que foi com Neemias para dar proteção, porque havia muitos bandos de ladrões, de inimigos pelo caminho, e eles precisavam de proteção. No caso de Esdras falou assim: eu não vou pedir isso ao rei. E ele estava muito mais vulnerável, porque ele estava com um grupo de famílias, né? Mulheres, crianças, pessoas idosas. Então, eles eram vulneráveis, eles poderiam facilmente ter sido atacados, e ele não pediu ajuda, não pediu proteção, e mesmo assim Deus o protegeu. Então, assim, um exemplo rápido, né, para mostrar que Deus não age sempre da mesma maneira. Em termos de sustento financeiro, nós temos um grande exemplo de George Miller, que nunca pediu nada para ninguém, ele não mandava cartas, não saía fazendo campanhas, ele não visitava igrejas para pedir apoio para a obra de orfanatos que ele tinha na Inglaterra. E Deus supria, Deus mandava de uma forma sobrenatural. Imagine centenas de crianças órfãos, e eles não sabiam de onde viriam os recursos para alimentação, para alimentar essas crianças. E Deus sempre mandava na hora certa, às vezes amanhecia o dia, não tinha nada para comer, e não se atrasava, assim, chegava ajuda na hora certa. Deus tinha colocado no coração de alguém, mandava um monte de pão, de suprimentos, mandava dinheiro, e não era só isso. Deus mandou assim, recursos para construir, para comprar prédios, né, lugares para os órfãos. Então, George Miller foi um exemplo de fé, né? É muito conhecido, né,
o testemunho, o exemplo dele. Mas não é com todo mundo que Deus vai agir da mesma forma. A gente pode falar assim, olha, eu vou começar um orfanato, ou eu vou sair para o campo missionário, eu não vou contar para ninguém. A gente nunca deve fazer algo porque outro servo ou serva de Deus fez assim. Temos que saber o que Deus quer para nós. Esdras confiou em Deus e não precisou de proteção pelo caminho. Neemias, nem sabemos se ele sabia desse exemplo de que aconteceu com Esdras, mas Neemias ele nem fala que ele pediu. O rei também tinha enviado comigo, parece que foi até uma iniciativa do rei. Falou assim, olha, então vá e eu vou destacar oficiais e soldados para ir com você. Então, é sempre importante ver como Deus age individualmente em cada situação. O importante é seguir a pessoa de Jesus, a direção do Espírito Santo em cada situação. Não é seguir uma norma, mas os exemplos, os testemunhos nos ajudam muito. Deus pode fazer algo como ele fez com George Miller, mas nós temos que saber em cada momento qual é a direção de Deus para nós naquele momento. Então, versículo 9, é só isso que nós temos sobre a viagem dele. Então, ele chegou lá e foi já apresentando aos governadores da além do Eufrates. Então nós temos, assim nesse império do Império Persa, havia cada província, cada região tinha o seu governador que estava debaixo da autoridade do rei. Isso em todos os impérios, né? Acontecia isso. Então, Neemias, ele precisava, foi a primeira coisa que ele pediu ao rei. Eu preciso de uma carta para cada governador, ou uma carta geral para todos, não sei, mas ele precisava mostrar essa carta, uma carta oficial, uma carta que os governadores pudessem reconhecer e saber que Neemias não estava indo por conta própria, assim, sem autorização do rei. Ele estava com o apoio oficial, né, com autorização oficial e até mesmo com recursos do rei para fazer essa obra. Então, teoricamente, como eu falei assim, de todos os passos, esse parece ter sido assim o mais importante, o mais significativo para Neemias conseguir fazer a obra que ele sentiu que Deus chamou para fazer. Ele tinha a autoridade máxima, ele tinha a assinatura, ele tinha o apoio, ele tinha a autorização da autoridade máxima. Mas isso não significava que não tinha outros desafios, né? Nós vamos ver quais são. Nesse capítulo ele vai enfrentar 2 desafios, né? Já resolveu dentro desse próprio capítulo 2, o outro iria continuar durante todo o tempo da obra, da missão dele. Esse segundo, podemos dizer, segundo desafio, o que continuou mais tempo, aparece já no versículo 10. Então, quando ele chegou lá, quando ele entregou aos governadores e mostrou as cartas e mostrou que ele estava, não sei exatamente o que essa carta dizia, se já mencionava a obra que ele ia fazer dos muros, mas pelo menos assim ele estava mostrando que ele estava ali no nome do rei e provavelmente mostrava, né, a carta provavelmente dizia qual era a tarefa, qual era a obra que Neemias iria fazer. Então, versículo 10, quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ouviram isto. Aqui não fica muito claro, mas provavelmente Neemias não teve um encontro pessoal com eles. Eles parece que ouviram isso. Nós não sabemos quem
era a autoridade indicada, a autoridade do império na cidade de Jerusalém, na região da Judéia. Toda, assim, só para entender, no tempo de Jesus, no tempo anterior ao cativeiro, a parte de Israel, toda essa região, né, todo esse território de Israel, ficava dividido em duas partes, né, depois da divisão do reino com Roboão e Jeroboão, depois de Salomão. Ficou ali, era dividida entre as 10 tribos, chamado Israel, e as 2 tribos, Judá e Benjamim, Judá. Então era Judá e Israel. Essa era a divisão da terra. No tempo de Jesus, depois disso, ficava dividida em 3 partes, que era Judeia no sul, Samaria no meio e Galileia no norte. Então era uma divisão em 3 partes, que seria assim, a parte que era das 10 tribos, a parte de Israel, então tinha ficado subdividida em Samaria e Galileia. Agora, nessa época aqui, por enquanto, nós temos Zorobabel, que voltou, depois Esdras, agora Neemias. Nessa época, eles estavam somente na região que seria Judeia, e era inclusive a província, era chamada assim de Judeia. Então, as outras partes, né, que seria Samaria e Galileia depois, essas outras partes ainda não eram nem habitadas pelo povo de Israel. Lembra que até o cativeiro, na época do cativeiro, as 10 tribos já tinham sido levadas para o cativeiro mais de 100 anos antes. Então, na época de Babilônia destruir a cidade, levar a última parte para o cativeiro, só tinha Judeia também. Então, nesse retorno da Babilônia, eram basicamente aquele grupo que tinha saído da Judeia, e eles voltaram para a Judeia. Então, isso é para a gente ter uma visão de que quando Neemias chegou, durante todo esse tempo, desde quando Zorobabel voltou, o povo de Israel, o povo principalmente de Judá e Benjamim, né, que eram o grupo principal que voltou, tinha misturas já, né? Tinha pessoas de outras tribos, tinha a tribo de Levi, tinha algumas outras tribos misturadas já, mas assim, basicamente eram aqueles que tinham sido levados do cativeiro na época da Babilônia, que eram dessa região da Judéia, e eles tinham voltado para essa região. Estou explicando isso porque esse Sambalate, de acordo com outros achados arqueológicos, outros documentos que eles acharam, aqui não fala especificamente sobre isso, mas Sambalate parece que ele era governador da região que foi chamada depois de Samaria, ok? Então, ele era provavelmente um desses governadores. Porém, provavelmente Neemias não levou carta para ele porque não era a região que interessava para Neemias. Ele estava interessado em Judá. Como nós vimos, Artaxerxes tinha dado a Esdras o encargo de governar. Então, talvez não tivesse um governador, ou era Esdras, essas coisas não são bem esclarecidas aqui. Mas o que a gente pode entender pelas entrelinhas é que Sambalate provavelmente era governador, ou assim, essas coisas, ou oficialmente ou não oficialmente, mas ele era um dos chefões, vamos dizer assim, ele era alguém que mandava numa parte da região, e Tobias é chamado oficial amonita. Os amonitas, anteriormente, eles viviam
do outro lado do Rio Jordão, hoje é Jordânia, mas também não tem assim uma indicação clara. Talvez ele fosse também alguém que, no mínimo, eles tinham influência. Agora, essa situação que Neemias encontrou é bem interessante, assim, não é igual, assim, hoje, né, Israel convive com faixa de Gaza, com Cisjordânia, com Líbano, com Jordânia, com Egito, tem todos os países em volta, e a história de Israel sempre foi assim. Tinha outros povos que viviam dentro da terra, né, quando Josué conquistou, e em maior ou menor grau sempre tinha, né, alguns outros povos, os filisteus que ficavam naquela região da faixa de Gaza, sempre tinha outros povos, ou por perto, ou às vezes até dentro da terra. E nessa época, depois do cativeiro, quando eles voltaram, quando Zorobabel voltou, a terra, o povo de Israel, as 10 tribos, depois as tribos de Judá e Benjamim, tinham sido levados para o cativeiro. Alguns, um pequeno grupo, ficou na terra, mas o rei, principalmente o rei da Síria, ele misturava, ele levava um povo para fora da terra, colocava outros povos cativos de outras regiões, levava para a terra de Israel, para que ninguém fosse assim dono da terra, todo mundo tinha que ficar debaixo do controle dele. Então, quando Zorobabel, quando o povo de Israel chegou de volta à sua terra, a terra não estava vazia esperando eles voltarem. Né? Tinha outros povos, alguns descendentes do próprio povo de Israel, a origem dos samaritanos, que era um povo misto, outros povos ali. Assim, sempre que tinha um espaço vazio, chegava gente de outros lugares e ocupava. Então, assim como quando Israel, depois de quase 2000 anos, os judeus começaram a voltar no início do século XX e foi voltando, se estabeleceu como Estado independente em 1948, mas tinha todos esses outros povos que durante séculos e séculos, milênios, estavam ocupando aquela terra, e a situação que eles enfrentam até hoje, hoje são chamados de palestinos, mas são os povos que estavam habitando ali. Então, olha só como assim a história vai se repetindo. Então, quando Neemias, eu estou dando esse quadro porque é muito importante entender que tipo de situação Neemias encontrou, e não era uma coisa nova, porque o livro de Esdras relata quando Zorobabel, quando eles foram reconstruir o templo, eles já enfrentaram oposição, eles enfrentaram esses outros povos. Quando começaram a construir o templo, no capítulo 4 de Esdras, eles enfrentaram oposição. No capítulo 5, os outros povos ficavam apelando para o rei da Pérsia: não deixe esse povo ir em frente, porque eles vão enfrentar. Assim, os judeus já tinham essa fama, e realmente durante a história, os judeus já se revoltaram, já lutaram no tempo dos macabeus, lutaram no tempo dos romanos, lutaram no tempo dos árabes, dos turcos. Assim, os judeus, assim, eles tiveram uma longa história, sempre com conflitos, sempre com dificuldades, e é diferente da história de outros povos em alguns aspectos. Mas quantas guerras houve na Europa, quantas guerras na África até hoje. As Américas já teve, né, guerras de independência, vários tipos de guerra nas Américas também, mas até assim, relativamente, nós temos aqui no Brasil sofrido menos guerras do que algumas outras regiões. Mas a situação que
que Neemias encontra, pelo menos assim até onde nós sabemos, houve alguma oposição no tempo de Zorobabel, mas quando Neemias chega, provavelmente a situação não estava tão difícil, não estava com tanto conflito. Eles tinham reconstruído o templo, estava lá o templo, o povo... Tanto é que quando Esdras chegou, eles estavam com casamentos mistos, estavam se casando, né, entre o povo judeu e os outros povos. Então, até parece que eles estavam convivendo relativamente bem, né? Mas quando Neemias chega com essas cartas do rei e colocando o que ele pretendia fazer, qual que era a missão dele, então vamos ver. Versículo 10. Quando Sambalate, o horonita, e quando Tobias, oficial amonita, ouviram isto, ouviram o quê? Ouviram que Neemias tinha acabado de chegar e que ele tinha cartas do rei da Pérsia. Então, ele não era simplesmente alguém que inventou a missão, e era por isso que ele era tão importante que ele tivesse essas cartas do rei. Mas quando eles ouviram, ficaram extremamente perturbados. Por quê? Que alguém viesse a promover o bem dos filhos de Israel. Essa frase me chama muita atenção. É uma das coisas que eu sempre falo para quem quer estudar a Bíblia e quer extrair dessas histórias, ou que seja um salmo, que seja uma profecia, que seja um relato nos evangelhos, onde qualquer parte das Escrituras, nós temos relatos, né? Nós temos histórias daquilo que aconteceu. Nem sempre, mas muitas vezes, por inspiração do Espírito Santo, o autor colocava uma frase importante, essa frase que chama atenção, essa frase que mostra algo assim, que pode ser a chave para entender aquela situação e uma chave para entender, para ouvir alguma coisa de Deus. Então, essa história de como Neemias chegou e como que ele vai fazer a missão, ele chega aqui, essas duas personagens, né, Sambalat e Tobias, eles vão aparecer, né? Essa é uma situação que vai perdurar bastante durante o livro de Neemias, principalmente durante a construção, a restauração dos muros, mas vai permanecer bastante nesse relato, porque eles estavam sempre se opondo. Eu não fiz uma contagem, eu vi em algum lugar, alguém fez uma... vai ser interessante, provavelmente a gente faça isso também, assim, uma relação das diferentes táticas e de quantas vezes que eles se opuseram, de que maneira que se opuseram à obra de Deus, mas alguém contou que foram 16 posições, ataques, se não ataques sempre físicos ou violentos, mas sim, Neemias enfrentou várias e várias vezes, durante todo o processo, ele enfrentou oposição. Então nós podemos até pensar, e isso tem várias maneiras de aplicar, porque nós poderíamos pensar, poxa, Neemias tem a autoridade máxima do rei da Pérsia. Acima disso, Neemias tem a aprovação de Deus. Então, quando nós pensamos assim, quando nós buscamos de Deus uma confirmação, uma aprovação de Deus para alguma coisa, nós podemos dizer, nós temos, Deus aprovou, Deus me deu permissão, quem vai me enfrentar? Né? Quando Josué foi para entrar na terra e fazer a conquista, né, naquela época, Deus falou com ele, ninguém vai poder se opor a você, ninguém vai conseguir te impedir,
Mas isso não significou que ele não teria guerras, que ele não teria dificuldades. E, inclusive, ele teve derrotas, né? Quando foi naquela cidade de Ai, ele foi derrotado por causa de um problema específico. Mas quando nós estamos cumprindo uma missão, cumprindo um chamado de Deus, o mais importante de tudo é ter a aprovação de Deus. E dependendo de qual circunstância, de qual contexto específico, nós podemos ter, como assim, para Neemias, a aprovação do rei era o que ele precisava até para começar. Se ele não tivesse aquela aprovação, ele nem sairia de Suzã, ele não conseguiria dar o primeiro passo. Mas ele teve essa porta aberta, Deus concedeu a ele a boa mão de Deus sobre a vida dele, mas isso não resultou num caminho sem oposição, sem dificuldade, sem luta, de forma alguma. Então, aqui nós estamos vendo que ele já, assim, de imediato, aqui nós não sabemos, assim, nesse versículo 10, se Neemias já ficou sabendo. Eles vão aparecer mais no final do capítulo, eles vão falar com Neemias, e aí ele vai ver a oposição deles. Aqui, o que ele talvez colocou, porque ele descobriu depois, não sei, ele soube que eles ficaram muito perturbados com a chegada de Neemias. Então, nós podemos dizer, até então, provavelmente, estava tudo mais ou menos em paz. O povo de Israel estava vivendo ali na Judeia, em Jerusalém, nas cidades em volta. Eles tinham o templo, já tinham passado por oposição, né, na construção do templo, mas nessa época talvez eles estivessem em paz. Mas quando Neemias chegou para dar mais um passo, quando ele chegou para dizer, ele tinha as cartas, né, mas nós vamos ver que ele não começou a publicar, ele não começou a divulgar. Gente, eu cheguei, eu vou fazer isso. Ele ficou quieto. Isso nós vamos ver agora já nos próximos versículos. Mas só a chegada dele com esse propósito incitou, despertou oposição. Por quê? Porque o próprio templo já era uma identidade, já era assim, uma afirmação de que eles estavam ali, de que eles eram um povo, assim, já definia o povo de Israel como um povo que servia a Deus e que tinha uma identidade. Mas essa fase da restauração, eu vejo assim os muros como algo que chama atenção, é uma coisa visível, porque até esse momento eles estavam lá na terra, estavam meio misturados com outros povos, eles não tinham governo próprio, né? Eles estavam debaixo do Império da Pérsia, e a própria cidade, que seria a capital, ela não tinha, ela estava assim, né, totalmente aberto, sem proteção, sem identidade. Então eu vejo essa fase da restauração como uma fase em que a identidade, a dignidade, a capacidade de se defender, isso era um passo importante para que eles, realmente, os inimigos tinham razão. Assim, não foi isso que aconteceu, mas a reconstrução dos muros não significava necessariamente que eles iam se tornar um país independente, mas isso era um passo para dizer, olha, nós somos um povo, nós temos uma capital, nós temos uma cidade, e essa cidade tem defesa, tem proteção, e é como se você se definisse mais. É como, não é no mesmo grau,
mas é como os judeus viviam em Israel, estavam voltando cada vez mais desde o início do século XX, mas quando Israel se proclamou como um Estado independente com seu próprio governo, isso incitou imediatamente uma guerra em 1948 de todos os países em volta, porque eles não queriam que Israel se tornasse uma nação independente. Eles queriam que ficasse lá no meio de árabes, convivendo ali, mas sem uma identidade. E se nós formos transferir isso para... eu sempre gosto de fazer esses paralelos, porque Deus tem um plano profético, promessas definidas em relação ao povo de Israel, em relação à terra de Israel, mas ele também tem um propósito para seu povo de todas as nações, né, que é a igreja. Então, a igreja, ela pode ser, como muitas vezes em países onde tem perseguição, ela pode ser assim, tem pessoas soltas ali que estão servindo a Deus, que são fiéis a Deus, mas quando o povo se define, quando estabelece muros, quando estabelece identidade, isso começa a suscitar oposição, porque dependendo do tipo de país, do tipo de convívio, da situação ali, as outras religiões ou o Estado pode considerar aquilo uma ameaça. Então, o que estava acontecendo aqui? Sanbalate e Tobias viam nessa iniciativa de Neemias uma ameaça. Se eles eram, vamos dizer assim, provavelmente, né, eles eram governadores dessas regiões por perto, né, Sanbalate na região mais ao norte de Israel, né, Samaria, uma parte ali. Se Tobias era alguém que governava do outro lado do Jordão, e depois no final do capítulo vai aparecer um terceiro indivíduo que é chamado Gesem, o árabe, que provavelmente era chefe de uma outra região ali pela Arábia Saudita, o sul da Jordânia, hoje. Então, eram regiões ali por perto, e Sanbalate ali dentro da terra de Israel. Então, o que eles viam? Eles viam essa iniciativa como uma iniciativa para formar uma entidade que poderia ser uma ameaça para eles. Eles não queriam que os judeus tomassem forma, que eles se tornassem uma entidade, um povo separado, né? Então, por isso, assim, e a frase aqui, ela é muito provocativa, né? Porque eles ficaram incomodados, extremamente incomodados, perturbados, porque alguém chegou querendo o bem dos filhos de Israel. Agora, aqui também nós temos uma frase que tem muitas implicações, porque todo mundo quer o bem do seu próprio povo, não tem, poderia ser um interesse como de qualquer outro povo. Neemias, um judeu, né, um israelita, chegando e ele quer promover o bem do povo dele. Isso pode ser uma coisa perfeitamente comum, perfeitamente normal. E eles não queriam. Nós estamos enfrentando isso na história atual, né? Nessa guerra entre, assim, várias guerras, né? Se for ver a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é que ele não quer que os ucranianos tenham uma identidade. Eles grande parte da história fizeram parte da Rússia ou da União Soviética. Então eles não querem, a Rússia não quer que a Ucrânia tenha uma identidade própria. Isso é comum de quem quer dominar os outros. Os impérios queriam dominar.
outros povos. Aqui não é um império. Neemias, como eu falei de outras vezes, Neemias, o povo de Israel, nessa época, eles não tiveram dificuldades com o Império Persa. Os reis da Pérsia foram, todos registrados aqui, foram amigos, foram favoráveis. Mas eles enfrentaram dificuldade ali local. Né, os povos que viviam dentro de Israel ou próximos a Israel. E é exatamente essa situação que nós temos hoje, né? Porque toda essa discussão sobre 2 estados e por que os judeus também não aceitam conviver em paz com os palestinos, e sabemos que tem extremistas, tem pessoas que não querem paz, mas a maioria do povo de Israel, a maioria gostaria de viver em paz. E muitos árabes ou muitos palestinos também gostariam de viver em paz. Mas nós temos esses grupos mais radicais que têm como assim, uma coisa declarada que eles querem aniquilar, eles querem eliminar totalmente Israel. Então, essas coisas fazem a gente lembrar desses conflitos. E quando se trata do povo de Israel, eles são pessoas humanas, têm as mesmas falhas, têm as mesmas motivações, têm o desejo de se tornar independentes, de se tornar grandes, eles têm os problemas de nacionalismo, de às vezes, de muitas vezes querer ser superiores aos outros, de dominar os outros. Eles têm as mesmas dificuldades que todos os seres humanos têm. Mas Deus tem um plano, e aí eu vou fazer assim uma parada aqui nesse versículo para ler um salmo para a gente, assim, essa frase me instigou bastante, que Sanbalat e Tobias se incomodaram muito que alguém tivesse vindo para buscar o bem, para buscar o interesse dos filhos de Israel. E eu acabei de fazer esse paralelo de que quando o povo de Israel vive disperso pelas nações, mesmo assim, os judeus sofrem muito antissemitismo em todos os lugares, até nos lugares onde eles têm vivido em paz. Nos Estados Unidos tem grande ressurgimento de antissemitismo nas universidades, ataques contra sinagogas têm acontecido até em lugares que têm uma liberdade maior, mas os judeus enfrentaram oposição em todos os lugares onde eles já viveram, né? Na Argentina, já aconteceram coisas em todos os lugares. Mas quando Israel, né, o chamado sionismo, né, quando Israel busca a sua identidade como nação, como lugar próprio para eles, então eles acabam enfrentando uma oposição maior. E é um perigo de ambas as partes, porque, como nós estamos vendo, Israel já faz anos, né, que está ali 76 anos, né, que Israel está ali como Estado, né, nosso tempo contemporâneo, e eles se tornaram um Estado, apesar de ser um país super pequeno, eles se tornaram um país forte, com tecnologia, com armamentos, né, com capacidades. E quando o ser humano se torna forte, ele sempre, pela natureza caída, ele sempre vai abusar, ele vai usar aquilo de uma forma errada. Só quando Jesus reinar que vai ser diferente. E isso acontece conosco como igreja, porque quando nós somos dispersos e não temos uma identidade, não temos uma força política e não temos assim um jeito assim de influenciar coletivamente ou de ser respeitados coletivamente,
Então, tem perseguição, tem oposição, mas é muito mais forte quando nós nos tornamos, quando nós construímos nossos muros, quando nós temos a nossa identidade. Então, ao mesmo tempo que Deus quer isso, porque Deus separou Israel, né? Em Êxodo 19, vocês vão ser meu povo peculiar. Ele separou, ele fez uma separação. Mas não era uma separação para superioridade, para arrogância, para elitismo, para sectarismo, nada disso. Era uma separação para que os povos do mundo, as nações do mundo, pudessem saber como Deus é e tivessem vontade de também conhecer esse Deus. Esse é o propósito. Então, a igreja, ela precisa de muros, ela precisa ser conhecida, ela precisa ter uma identidade. Só que quando, como nós vimos na história de Israel, quando Israel entrou na terra e foi se estabelecendo e crescendo, e quando se tornou um reino, eles quiseram um rei como as outras nações. Olha como é sutil isso, porque precisamos de uma identidade, precisamos de muros, precisamos de dignidade, precisamos ser conhecidos, não só meio mesclados e misturados no meio de uma multidão, um ou outro aqui e ali, mas sem uma coletividade, sem um governo próprio, sem um testemunho, sem uma vida característica, uma vida que represente Deus, a vida em comunidade, né? Então, o que acontece quando a igreja assume uma identidade, quando a igreja cresce, como no Brasil, e começa a ter uma força política? Usamos isso de uma forma errada. A distinção, né, os muros distinguem, os muros separam, os muros dão uma identidade para aquele, no caso, para uma cidade, mas isso é muito simbólico. Então, quando a igreja assume sua identidade, quem é da igreja e quem não é, nós poderíamos ser. O desejo de Deus é que essa identidade servisse para manifestar o amor de Deus, a inclusão de Deus, a compaixão, o desejo de abençoar. Mas quando nós falamos, não, a gente precisa ter força, nós precisamos ter nossos recursos, nós precisamos ter nosso próprio governo, e quando nós fazemos isso para ser diferente, mas ao mesmo tempo igual. Olha que eu estava pensando que paradoxo, porque nós queremos ter uma identidade, ou seja, queremos ser conhecidos, queremos ser diferentes, queremos ser distintos, mas ao mesmo tempo nós queremos ser como as outras nações. Nós queremos ter um rei como as outras nações, nós queremos ter governo parecido com os outros sistemas humanos. Nós queremos ter hierarquia, nós queremos ter um sistema, e nós queremos ter força e recursos, e como se fosse um exército, nós queremos ter nosso poderio, e isso nos torna iguais aos outros, não diferentes. É muito profundo isso, é muito interessante, mas eu queria tomar um instante para ler, quando fala assim, Neemias chegou para promover o bem dos filhos de Israel. Ele veio para buscar, ele veio para, assim, ele logo ele chega assim e começa a ver a condição, ele veio com essa notícia, né, de que os muros estavam caídos, os portões, que estava uma vergonha, que estava uma calamidade, uma coisa opressiva, né? Então ele chegou para buscar o bem.
ele veio para buscar resolver essa situação do povo dele. Agora, a pergunta sempre é: nós estamos querendo o bem, seja para a nação de Israel, fisicamente, né, a nação de Israel, ou nós, né, fazendo um paralelo, nós queremos fazer o bem para a igreja, nós somos interessados em fazer o bem. Lembra que no final, no último versículo do livro de Esther, depois da vitória que Deus deu para Esther e para Mordecai, então Mordecai se tornou um primeiro-ministro, se tornou uma pessoa poderosa dentro do Império Persa. E o último versículo do livro de Esther, eu vou até ler aqui rapidinho, está aqui perto, né? Depois do livro de Neemias, mas a história acontece antes do livro de Neemias, né? Mas no último versículo, a última frase do livro de Esther fala que o judeu Mordecai foi o segundo grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhou pelo bem-estar do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Essa frase me chamou atenção quando eu lia, estudava também, porque graças a Deus que Deus levantou alguém para defender os judeus, não permitiu que eles fossem exterminados. Mas quando você vê alguém no governo que está procurando o bem-estar do seu povo, precisa ver. A Bíblia não coloca nada que isso fosse uma coisa negativa, mas é possível a gente lutar pelo bem-estar próprio da minha família, do meu povo, da minha classe, das pessoas que eu tenho interesse. Então, buscar o bem-estar de um povo e não buscar o bem-estar de todos pode não ser uma coisa boa e pode se tornar aquilo que nós já conhecemos, que cada um, assim como cada indivíduo procura vantagem para si mesmo, procura felicidade para si mesmo e não se importa muito com os outros, isso pode ser coletivo, né? Por isso que o nacionalismo pode ser muito negativo, porque eu posso procurar, eu posso lutar pelo bem-estar do meu país ou de alguma classe dentro do país e não me preocupar com o bem-estar de todos, né? Nós vimos que o nacionalismo da Alemanha, do Japão, de países assim, provocou guerras, né? E isso durante toda a história foi assim. Então, no Salmo 122, mostra como deveria ser, né, esse desejo de lutar pelo bem-estar, né? Neemias, nós acreditamos que tudo indica, tudo que ele fez, ele queria o bem-estar, ele veio para buscar o bem-estar do seu povo, porque isso representava a vontade de Deus, o interesse de Deus. E nós sabemos, muitas vezes, nem o próprio povo de Deus é tão consciente disso, mas quando nós buscamos os propósitos de Deus, defender a causa de Deus, nós precisamos saber que buscar o bem-estar de um povo, sempre no plano, no coração de Deus, como Ele ama todos, esse bem-estar particular deve ser em favor, para avançar o bem-estar de todos. Então vamos ver o que diz no Salmo 122, que é um desses salmos chamados Cânticos de Degraus, que era o que os peregrinos cantavam quando
e eles subiam nas peregrinações para Jerusalém. E nós temos assim vários salmos que falam de uma forma muito apaixonada, que mostram, e são salmos que ecoaram no coração do povo judeu durante toda a história, em que eles estavam dispersos em outros países, e eles liam esses salmos e eles ansiavam por Jerusalém. Tem aquela frase famosa que quando eles celebravam uma festa, eles falavam o ano que vem Jerusalém. Eles têm aquele salmo que fala: se eu não considerar Jerusalém acima de todas as minhas alegrias, de todos os meus prazeres, que minha língua se seque, etc. Então aqui é um desses salmos que vai mostrar a importância de buscar o bem-estar. Mas por quê? Porque assim, Jerusalém é um nome que inspira quem não é judeu, inspira aqueles que amam a Deus. Quando fala Jerusalém, parece que tem um som, parece que tem algo que nos chama muita atenção, e sabemos que a cidade que desce dos céus para a habitação eterna de Deus e do homem juntos chama a Nova Jerusalém. Então, a Jerusalém é um nome, é uma cidade na terra, e a Bíblia fala que Deus tem um plano de habitar ali, de reinar dali, mas é muito mais do que aquela cidade, né? É uma cidade, a cidade de Jerusalém, que tem essa importância no plano de Deus, no futuro. Não é só a cidade lá que tem lá em Israel hoje, tem ligação com ela, faz parte, vai ter um casamento, uma união entre a Jerusalém de baixo e a Jerusalém de cima. Então tem um grande significado a Jerusalém aqui de baixo, mas precisamos entender que Israel, o povo de Deus, vai além, não é jogar fora, não é considerar que a igreja tomou o lugar de Israel, mas também não é só defender o bem-estar de um povo, de uma cidade, assim como não é só defender os interesses da igreja. Nós precisamos entender que esse incômodo que causou em Sanbalat e Tobias, que era uma coisa carnal, natural, foi assim, a gente fala assim, de onde vem tanta oposição contra o povo judeu? Tem algo que o próprio Satanás ele está envolvido nisso, ele sabe qual o perigo, então tem uma inspiração demoníaca por trás do ódio que os terroristas têm e que pessoas no mundo inteiro têm contra os judeus. Mas existe algo muito natural em tudo isso também, que é essa concorrência, que é esse desejo que causa guerras entre povos em todas as partes. E nós não podemos cair nesse mesmo tipo de interesse próprio. Esse é o ponto que eu sinto, sim, que é importante ressaltar, que não é só buscar o interesse nosso. Como que nós vamos buscar? Então vamos ler o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que começa o Salmo. Eles estão subindo a Jerusalém por quê? Desde o início do Salmo, esse Salmo e vários outros, né, que têm o mesmo tema, Jerusalém é especial por causa da casa do Senhor. Jerusalém tem um grande propósito no plano de Deus. Então, toda a motivação, todo o interesse, né? Daniel orava com as janelas abertas para Jerusalém. Por quê? É a cidade dele, é o povo dele, tem essa conexão natural. Mas Daniel viu nisso algo diferente. Quando Neemias sentiu tocado, sentiu chamado por Deus para restaurar os muros,
Ele falou com o rei: eu estou triste porque é o lugar dos meus antepassados. Mas no coração de Neemias tinha algo muito maior do que a cidade dos antepassados. Esse ponto precisa ficar muito forte entre nós, no nosso coração, porque Deus não defendeu Jerusalém, que nós temos na Bíblia, assim, 2 vezes foi destruída, né, no tempo da Babilônia, depois pelos romanos. Deus não defendeu a cidade dele. Por quê? Porque ela deixou de ser a cidade dele. Então, quando nós defendemos os nossos interesses, quando nós buscamos o bem de nós próprios, do nosso povo, do nosso grupo, da nossa tribo, quando nós buscamos isso de uma forma natural e sem defender a causa de Deus, nós estamos perdendo o interesse de Deus por aquele lugar, ou por aquele povo, ou por o que aquilo representa. Então, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta. Então veja como Jerusalém representa um lugar, e tem uns tantos salmos, né, que Deus está na cidade, o rio que alegra a cidade de Deus, Deus está naquela cidade, Ele vai defender. Nós temos, né, muitas passagens que falam sobre isso, mas só um lugar que Deus vai defender por causa da casa de Deus, por causa do interesse de Deus, por causa da união. Deus se interessa por nós, mas nós nos interessamos por Ele, e tem essa interação, essa ligação maravilhosa que é todo o propósito de Deus com o homem. Então, Jerusalém está edificada como uma cidade compacta. É uma cidade que tem defesa. É uma cidade que tem identidade, é uma cidade que tem moradores, que tem defesas, que tem muros, né? Para onde sobem as tribos do Senhor, como estatuto de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Não é um lugar para exaltação do homem, não é um lugar para nacionalismo, não é um lugar para orgulho, não é um lugar onde nós somos o centro da atenção, onde nossos interesses vêm em primeiro lugar. Pois, versículo 5, ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Então, por que Jerusalém é importante? Porque ali representa o governo de Deus, porque ali representa a habitação de Deus. Pois ali estão os tronos do juízo. Versículo 6 agora. Orai pela paz de Jerusalém. É correto citar esse versículo, orando pela paz de Jerusalém lá em Israel? É correto. Mas precisamos fazer essa conexão. Eu não posso orar pela paz de Jerusalém, como aconteceu com Jeremias, que Deus falou assim: não ore mais, porque não representa mais o meu lugar. Então, orai pela paz de Jerusalém, e então, nessa identidade, na identidade que Jerusalém tem, no plano de Deus, no propósito de Deus, nós oramos pela paz de Jerusalém, porque nós queremos que o propósito de Deus prevaleça, né? Sambalate e Tobias, eles vão se opor, eles vão tentar impedir de todas as maneiras, eles vão lutar contra, mas isso é só porque nós, né, no caso de Neemias, né, porque ele, como judeu, queria exaltar, queria levantar a nação de Israel para eles serem fortes. Não, isso é porque eles representavam e podem representar hoje o desejo de Deus de trazer o seu reino. E a igreja só tem propósito se vai
avançar o reino de Deus. Então, orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam. Prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Então, Jerusalém, como um lugar onde tinha o palácio do rei, onde tinha a casa de Deus, eles oravam para que houvesse paz, para que houvesse prosperidade. Mas a própria história do povo de Deus mostra que Deus não vai dar paz e não vai dar prosperidade se Jerusalém não representa esse lugar que Deus quer. Versículo 8: por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. E o versículo 9 resume: por causa da casa de Deus, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Então aqui, essa frase, esse versículo, eu achei assim, muito importante, conectando com esse de Neemias 2,10, onde fala assim que Sanbalate e Tobias ficaram muito incomodados com alguém que queria buscar o bem da casa dos filhos de Israel. Mas, ok, eles ficaram incomodados, porque eles eram contra, eles não queriam uma concorrência. Se eles eram governadores, mais ou menos mandavam no pedaço ali, eles não queriam que surgisse uma outra força para ameaçar, para tomar controle deles. Isso é o princípio que nós temos em todas as entre partidos políticos, entre países, entre sistemas, entre empresas concorrendo uma com a outra, usando maneiras erradas de concorrência. Nós temos toda essa é a história do homem, cada um buscando o seu próprio interesse. Então nós temos assim um problema. É correto Neemias ir lá e buscar o bem dos filhos de Israel? Bom, eles estavam ali indefesos e sem uma cidade. É correto buscar. Mas se nós realmente queremos algo diferente, algo que representa o reino de Deus, então nós devemos entender o que é buscar o bem dos filhos de Israel, o que é buscar a prosperidade, né, do povo de Israel. Então, voltando para Neemias 2, nós não vamos ter tempo para avançar mais no capítulo, mas eu só vou chamar a atenção, mas nós vamos retomar aqui na próxima aula. Mas no versículo 11 ele fala, eu cheguei a Jerusalém depois de 3 dias ali. Então, como eu já falei, Neemias ele é uma pessoa de ação, e ele esperou 4 meses, né, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, porque ele aprendeu a esperar em Deus. Ele aprendeu que tinha que esperar em Deus. Mas agora que ele chega em Jerusalém, ele não vai perder tempo. Ele é uma pessoa muito ativa, muito proativa, muito executiva, assim, uma pessoa que toma frente. Ele só fica 3 dias descansando, esperando. E aí ele fala, no versículo 12, eu não declarei a ninguém o que meu Deus me tinha posto no coração para fazer em Jerusalém. Então, o plano dele não veio dele, não era uma iniciativa dele. Ele fala assim, nós vamos falar depois mais sobre essa questão, que ele não falou para ninguém, foi fazer a inspeção dos muros, mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Mas ele não, assim, ele chegou com um propósito, ele tinha uma missão, entregou as cartas, porque tinha que entregar, mas não falou com mais ninguém. Ele tinha que convencer, só para completar essa ideia, depois que ele recebeu a aprovação do rei, que era o passo mais importante para começar, Neemias tinha 2 desafios.
Um era essa oposição que ele ia enfrentar com Sambalate, Tobias e depois o outro, Gesem, o árabe. Mas ele também, o segundo desafio dele é que ele podia chegar lá em Jerusalém com carta do rei e falar assim: eu vim construir os muros. E o povo poderia dizer: para que construir muros? Nós estamos vivendo muito bem sem muros. Então ele tinha que convencer, ele tinha que captar o coração do povo lá, né? Esse era o outro desafio dele. Só queria ler, nós vamos tornar a ler isso na próxima vez, na semana que vem, mas no versículo 17, quando ele foi falar com o povo, o que ele disse? Então eu lhes disse: bem vedes vós a aflição em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. Então, só para completar esse pensamento de hoje, que o que é fazer bem para o povo de Deus, para os filhos de Israel? O que Deus colocou no coração de Neemias? Né? Ele viu a situação. Primeiro ele ouviu falar, depois ele chegou em Jerusalém, ele viu de primeira mão, ele foi lá e inspecionou, viu que realmente estava naquela condição, e ele falou para o povo. Ele não, acho que ele não usou assim, né? Por que vocês não fizeram nada até hoje? Mas assim, a ideia era: não dá para continuar mais. Nós estamos em opróbrio, nós estamos em vergonha. Isso aqui é uma vergonha para Deus. Porque se esse é o lugar onde Deus vai habitar, nós precisamos fazer alguma coisa. Então, a ideia de fazer bem para Jerusalém, a ideia de ter essa paixão por Jerusalém, pelo povo de Deus, e aí você pode aplicar para a nação de Israel. Nós amamos os propósitos de Deus para Israel, nós somos apaixonados para que as promessas de Deus se cumpram. Por quê? Porque nós queremos que Jesus volte, porque nós queremos que o plano maravilhoso que Deus traçou, usando o povo de Israel, usando a cidade de Jerusalém, nós queremos que isso se cumpra. Mas a mesma coisa pode ser aplicado para a igreja. Por que nós defendemos a igreja? Por que nós queremos que a igreja seja restaurada? Porque, como Isaías fala assim: coloquei atalaias nos seus muros que não vão se calar, até Jerusalém se tornar uma alegria, uma glória na terra outra vez. Por que nós queremos que a igreja seja gloriosa? Por que nós queremos que o nome assim, a identidade, a nossa existência seja reconhecida? Se nós queremos um prédio bonito, se nós queremos estabelecer o nosso ministério, se nós queremos nome, se nós queremos uma vida confortável, se nós queremos o bem para nós mesmos, rapidinho nós vamos descobrir que Deus, não é que Deus não nos ama, não é que Deus não queira o nosso bem. Mas se é um bem que não tem a ver com o bem do plano de Deus de abençoar todas as nações, se não cumpre o propósito de Deus, então Neemias poderia chegar e falar assim: olha, nós precisamos levantar nosso orgulho, nós precisamos ter nosso nome, nós precisamos voltar a ser fortes outra vez, tal, e poderia não ser algo que Deus abençoasse. Então, essa frase me despertou muito para pensar sobre o que é realmente buscar o bem, e eu creio que o Salmo 122 revela que nós buscamos o bem de Jerusalém por causa da casa de Deus, do propósito de Deus, e isso que vai trazer a bênção de Deus, porque é sempre essa mutualidade. Nós buscamos um descanso para Deus, foi isso que Davi fez. Nós buscamos um lugar para Ele.
E por isso, Deus também fala, eu escolhi Jerusalém. Então, vamos buscar o bem, e vai ter oposição. Vamos buscar o bem de Israel, vamos buscar o bem do propósito de Deus, vamos buscar o bem da igreja, vamos buscar o bem que Deus quer fazer para o seu povo, mas não de uma forma egoísta, limitada, centrada em nós, mas buscando o lugar que Deus deseja. Senhor, esse é o nosso desejo. Nós realmente temos muita motivação errada, temos muitos interesses próprios, mas cura-nos, Senhor, para que nós possamos amar a verdadeira Jerusalém, para que nós possamos desejar o cumprimento dos teus propósitos, não para nos beneficiar, mas para beneficiar todo o teu plano de redenção, todo o teu plano de habitar conosco, todo o teu plano de resgatar os perdidos, que nós possamos ter realmente esse desejo de ver a paz em Jerusalém com esse propósito. Pedimos isso, renova-nos, restaura-nos, para que nós tenhamos o coração de Neemias, pedimos em nome de Jesus. Amém.